O cara é psicólogo, cofundador da Eureka, a maior clínica de terapia online do Brasil. Inclusive, vocês estão fazendo um grande benefício social, essa é real. A internet tem mudado a forma das pessoas se conhecerem. A Eureka se tornou um fenômeno da internet, criando vídeos descomplicados de saúde mental que já foram vistos por mais de 50 milhões de vezes, gerando 500 mil de fãs pelo mundo. Com vocês, Henrique Souza. Fala que ele não parece Clark, mano. Fala que ele não parece. Bom dia, galera. Eu decidi falar hoje sobre um aspecto diferente da felicidade. Porque eu estava parando para pensar sobre os momentos da minha vida em que eu mais aprendi sobre o que é realmente a felicidade. E talvez tenham sido os momentos mais de fundo do poço. Eu acho que o fundo do poço pode nos ensinar mais sobre a felicidade, muitas vezes, do que o alto da montanha. Então, eu resolvi conversar com vocês hoje sobre, especificamente, o que a depressão pode nos ensinar sobre a felicidade. Eu, na minha vida breve de terapeuta, já atendi muitos pacientes com depressão e, recentemente, eu acho que eu finalmente entendi a depressão de um jeito que eu consigo explicar, que é tão simplificado que parece até estranho para mim. De tão simples que é e de como tudo encaixa e de como esse jeito me ajuda a olhar para os pacientes que eu tenho e pensar imediatamente no que fazer e como entender eles. A depressão é uma doença complicada, ela é o oposto de várias outras doenças. A gente acha que ela funciona de um jeito, ela funciona de outro. E hoje eu quero explicar o básico para vocês, para que todos vocês saiam daqui entendendo como imediatamente vocês podem ajudar alguém que está passando por uma depressão, ou se você está passando por uma depressão, você pode se ajudar de um jeito mega prático. E eu quero começar fazendo uma pergunta que pouquíssima gente foi perguntada essa pergunta, que é o seguinte: por que hoje você não está com depressão? Vamos supor que a maioria das pessoas aqui não está com depressão, né? Provavelmente 92% das pessoas não está com depressão. Quando a gente entra em depressão, uma das coisas que a gente mais faz é pensar: por que eu estou assim? O que eu fiz para estar assim? O que eu fiz? Será que eu mereci estar assim? Mas quando que você parou na sua vida agora, que não está deprimido, e parou e pensou assim: por que hoje eu não estou em depressão? Eu já vou explicar por quê. A minha primeira experiência com depressão foi no início da faculdade. Eu gostava da minha família muito, mas eu não valorizava eles de verdade. Eu achava que, e a gente sempre comete esse erro, né? Eu achava que eu era o melhor aluno, o mais inteligente, que eu tinha os meus amigos e que a minha mãe e meu pai, eles sei lá, forneciam as possibilidades para que eu tivesse isso, eles me cobravam. E quando eu passei na Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, eu saí de casa com 17 anos, eu morava no interior, e eu fui para Porto Alegre. Vocês devem estar percebendo o sotaque. Eu fui para Porto Alegre com 17 anos, e eu pensei: cara, vai ser muito tranquilo, eu não vou sentir falta da minha família, porque eu sou muito independente, eu sou o melhor aluno da escola, eu sou o mais inteligente, eu tenho conexões. E foi a primeira vez na minha vida que eu entrei em depressão. Foi justamente porque as coisas que eu achava que estavam mais fortes não estavam. Saindo lá de São Leopoldo, que era a minha cidade natal, eu não fui sozinho morar em Porto Alegre, eu fui com dois amigos meus. Os dois tinham passado em engenharia, eu tinha passado em psicologia na URGS lá, né, de Porto Alegre. E era aquela coisa tipo high school, assim, nossa, aquele sonho. Meu amigo passou na federal, a gente também, vamos fazer uma fraternidade, vai ser uma coisa meio American Pie, assim. Sabe? O sonho, a gente vai morar junto, vai ter coisa arada. E aí a gente foi morar junto, e a gente achou um bairro legal, uma casa legal, a gente dividiu o aluguel e tal, começou a cozinhar. Eu lembro que a primeira vez que eu tentei cozinhar alguma coisa, eu peguei um pedaço de carne. Meu Deus.
E eu não sabia se tu usava óleo para fritar ou se tu fazia na água. Então eu peguei a panela, eu não botei nenhum óleo, aí eu botei a carne e eu senti que começou a queimar. Aí eu botei água assim. Aí eu fechei a panela e deixei cozinhando. E foi uma experiência legal naqueles momentos, mas eu não enxergava como a depressão ia me pegar naquele momento. Quando eu entrei na faculdade, eu percebi que as aulas, principalmente as dos primeiros semestres, eram muito teóricas, tinha muita leitura e tinha muita discussão. E toda vez que tem uma discussão intelectual em faculdade, vocês sabem, fica uma coisa meio de saber quem é mais inteligente e tal. E as aulas eram todas de tarde, então eu passava a manhã inteira. Eu era adolescente, né? Eu estava dormindo, sei lá. Né? Não tinha nada para fazer de manhã, dormia de manhã, de tarde ia para as aulas, mas eu comecei a dar conta de que eu não era. Eu não conseguia fazer amigos tão fácil assim. Eu tinha terminado meu namoro, eu estava meio sozinho, e eu não conseguia conhecer as gurias ou as boyzinhas, não sei se eu não conseguia fazer isso também. Né? E aí, a minha rotina começou a ficar ao contrário da rotina dos meus amigos que tinham passado em engenharia. E eles tinham passado em cursos diferentes, mas eles faziam as mesmas cadeiras nos primeiros semestres. Então, eles acordavam no mesmo horário, pegavam um ônibus junto, eles passavam um tempo juntos. E eles foram ficando cada vez mais amigos entre si do que meus amigos. E às vezes eu passava dias sem ver eles, e a gente era melhor amigo nisso, né? E eu achei, a gente tem essa ilusão de que vai continuar sendo assim por vários anos. E eu não conseguia fazer amigos na faculdade de psicologia, nem achar a minha vozinha. E eu já tô. Já virou minha gente. E, cara, eu comecei a me sentir muito mal. Eu, como não precisava dormir cedo, eu ficava até altas horas no YouTube, vendo gameplay, sabe isso? Ia dormir tarde, às vezes roubava alguma coisa do meu amigo da geladeira, porque eu estava tão cansado e com vontade de beber alguma coisa que eu acabava roubando o negócio da geladeira e ele ficava bravo comigo depois, não lavava a louça. E a gente foi se afastando. E eu fui começando a sentir que eu não estava mais querendo fazer nada. Que eu ia para a faculdade para não faltar. Que eu ia visitar minha família para não decepcionar eles. Que eu lia o texto para... Eu nem li o texto. A minha vida começou a existir em função de evitar um desconforto, evitar uma dor ou várias dores. E a parte do prazer da minha vida começou a sumir, até que eu cheguei um dia em casa e os meus dois amigos estavam na sala. E eles falaram, Henrique, chega aí, a gente tem que conversar. E eu meio que sabia, eu acho, dentro de mim o que ia acontecer. Eles me botaram na frente deles e eles falaram, a gente conversou e a gente decidiu que é melhor que cada um vá morar no seu apartamento. Que a gente não more mais junto. Naquele momento eu já estava me sentindo excluído por todo mundo na faculdade, com saudade da minha família. Me senti excluído mais uma vez. E eu comecei a parar e pensar assim, pera, o que está acontecendo de fato na minha vida? E é nesse momento de fundo do poço que a gente aprende pra caramba. Foi nesse momento que eu decidi, cara, a faculdade está teórica demais, está chata demais, eu não estou fazendo nada nessa parada, eu vou inventar 1 milhão de coisas para fazer. E eu vou conhecer gente nessas coisas. Então eu comecei a entrar em laboratório de pesquisa, em fazer projeto de extensão. A gente organizou um TEDx lá na URGS. A gente fundou a empresa Júnior lá na URGS. E óbvio que eu comecei a conhecer as pessoas por causa disso. E eu comecei a me encher de amigos. Encher não, acho que uns 2, 3, muito do peito assim. E a minha energia começou a voltar. E eu me mudei de fato, eu saí da casa deles, fui dividir quarto com 2 gêmeos. Não signo de gêmeos, os caras são gêmeos. Tá? Dividia quarto com eles, um quarto sujo lá no centro de Porto Alegre, cara. E a gente chegava em casa, todo dia a gente ia comprar uma Pepsi.
no mercado que tinha e a gente jogava Tibia, que era um negócio da nossa infância. Assim. E era toda suja a casa, e eu tentei virar vegetariano, eu só comia batata frita, porque eu achava que era isso. Batata frita, chocolate. E foi uma época muito feliz, porque eu descobri o que faltava para mim naquele momento, que era ter conexão com alguém. Me sentir incluído. Sentir que eu fazia bem para outras pessoas. Vamos lá. Por que você não está com depressão hoje? A resposta que eu tenho para isso é o seguinte. O Sandro falou de cotidiano. Eu não acredito que exista... Assim, a depressão ela não é pontual. Existe um modo de vida depressivo. Existe um modo de vida antidepressivo. Esse é o primeiro ponto. A depressão não é tristeza. Ai, Henrique, está me dando depressão essa palestra. Não, não tá. Talvez tenha te dado uma tristezinha. Né? Empatia comigo. Mas depressão é uma constância, cara. Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender. E essa constância da depressão, que é um baixo ânimo, vontade de não fazer nada, uma tristeza que permanece ao longo dos dias e um sentimento de culpa, então você fica mais preso dentro da sua própria cabeça, isso acontece todo dia. Então, obviamente, se você quer entender por que você não tem depressão, por que você tem depressão, você tem que olhar para o que você faz todos os dias, a sua rotina. A gente começa por aí. Então a gente tem que entender o que é uma rotina depressiva e o que é uma rotina antidepressiva. E aí a gente chega no ponto inicial do que eu descobri esse ano e ano passado sobre depressão, que mudou para sempre a minha ideia de depressão. E transformou num negócio muito mais prático, que eu consigo aplicar agora para os meus pacientes. Uma vida antidepressiva é uma vida recheada de experiências recompensadoras. Tecnicamente, o que significa? Uma vida recheada de experiências recompensadoras. É uma vida recheada de experiências boas. Muito simples. Então a vida sem depressão é uma vida feliz. KKK. Não, calma. É uma rotina cheia de atividades que te levam a sentir essas experiências prazerosas e recompensadoras. E aí quando eu falo para você, experiência recompensadora, o primeiro que você tem que entender é que uma vida sem depressão é uma vida rica em duas coisas. Anota aí se você estiver anotando. A primeira dessas coisas se chama prazer. E eu estou falando aqui do prazer físico dos 5 sentidos. Por exemplo, comer um negócio bom, ver uma série boa, abraçar uma pessoa, rir com os amigos. Prazer físico, sacou? Esse é o prazer. E o segundo tipo de prazer, que muitas vezes a pessoa com depressão esquece que esse prazer existe, se chama maestria ou importância. Mas eu gosto de falar maestria, que é a sensação de cumprir uma missão importante, o tamanho que ela seja. Sabe quando você acorda e você consegue, não sei quando foi a última vez que você fez isso, você acorda e aí a primeira coisa que você faz é arrumar a cama, e a sensação que dá não é exatamente a sensação de comer um chocolate, é uma sensação, como que se descreve isso? É uma sensação de que eu fiz algo importante. É uma sensação de missão cumprida, uma sensação de eu estou indo na direção da melhor versão de mim. Se você não tem essa sensação na sua rotina, o que sobra? Pensa, como que todos nós não temos depressão, cara? Se você pesquisar agora no Google, mortes Recife, você lê cada uma das notícias, você não vai perder um pouco da esperança na humanidade? De saber que as pessoas são torturadas, que elas são colocadas em tonéis e são incendiadas? Isso não te faz ficar meio mal? Tipo, caraca, será que o ser humano tem salvação? A gente passou dificuldade a maior parte da nossa história como ser humano, cara. Sei lá, 10 gerações atrás, cara, para a maioria de nós, 2 gerações atrás não existia banho quente, a gente só tomava banho frio. O sofrimento é a regra da vida, não a exceção. Ele começou a virar exceção na nossa geração. Porque todas as gerações pensavam assim, eu vou trabalhar para que a vida da próxima geração seja mais fácil. Talvez a gente tenha chegado aí, né?
Eu acho que a nossa vida vai ficar mais fácil, mas caraca, a nossa vida já é tão fácil. Só que isso não acaba com o sofrimento. Porque o sofrimento ainda é a regra da vida. Se você olhar para a pessoa do seu lado esquerdo, para a pessoa do seu lado direito, com certeza, se ela não está passando por algo trágico na vida dela, existe alguém passando por algo trágico na família dela. Se a tragédia é a regra da vida, por que a gente não está o tempo todo com depressão? É porque a gente consegue construir, essa é a resposta. Porque a gente consegue construir vidas baseadas nessas duas experiências: prazer e maestria. Prazer e maestria. Então, o que acontece com a pessoa com depressão, tá? Existem duas grandes causas para a depressão, causas gerais para a depressão. E são as mesmas causas que fazem, por exemplo, um prédio cair. O que faz um prédio cair? Fala mais alto. É, um problema na base. Um avião que baixa no prédio. Um terremoto. Um incêndio. Uma das causas de um prédio cair são grandes eventos perturbadores. Ou seja, o que pode ser para a vida humana um grande evento perturbador? Uma morte, desemprego, um divórcio. Do nada, a vida da pessoa estava encaixada com uma rotina cheia de coisas que davam prazer e maestria para ela. E do nada parece que a vida chega lá e puxa o cabo. E ela não tem mais acesso ao prazer e à maestria. E o que acontece? Naturalmente, todo mundo que passa por uma grande situação ruim de vida desenvolve sintomas parecidos de depressão. Que daí não dá para chamar de depressão, entendeu? Porque é uma consequência da vida. Quando você entra num luto, você sente aquele desânimo, aquela baixa energia, aquela tristeza, aquela culpa. Agora, o que acontece para que essa depressão pontual evolua para uma depressão que fica por bastante tempo? É a capacidade, óbvio, da pessoa de se reconectar àquele cabo que estava desconectado. Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Sim, é possível você ter uma vida super ativa e você ainda ter depressão. Mas eu quero que você olhe para a sua fase em que você estava mais deprimido. Para a fase das suas amigas em que elas estavam mais deprimidas. E você vai ver sempre o mesmo padrão. E esse é o padrão da desconexão. A pessoa parou de fazer coisas que ela curtia. Ela parou de ver pessoas que ela gostava. E ela se afastou de ambientes. E o que acontece quando você se afasta dessas coisas? Você perde acesso ao prazer e à maestria, que são as duas bases. É aquela sensação que eu tenho o Marcos tem, de chegar no escritório, abrir um documento do Google e escrever próximo projeto e salvar lá no meio dos outros 50. Fiz algo útil. É a sensação de arrumar a casa, é a sensação de ensinar algo para alguém, é a sensação de estar indo na direção de algo importante. Quando isso é removido da vida das pessoas, só sobra o sofrimento, só sobra o estresse. Então, como que eu ajudo uma pessoa que está com depressão? Vamos lá. O meu objetivo como terapeuta e o objetivo de vocês como amigo vai ser ajudar a pessoa a se reconectar com isso da qual ela se desconectou, de qual ela se desconectou. Certo? Beleza. Quando você vai dizer para a pessoa assim, quem sabe você não volta a fazer aula de dança? O que a pessoa vai dizer? Eu tô cansada. Não dá. Eu não tô bem. Eu preciso desse momento para me recolher. Eu preciso ficar mais quietinho. Vocês conhecem alguém que saiu da depressão ficando mais quietinha e se isolando mais? Isso é o mais complicado, porque o que acontece com a depressão é o seguinte: quando você tem uma gripe, a gripe faz você ter vontade de dormir, de descansar, de gastar pouca energia, de comer um monte, né? Por que a gripe te dá essa vontade? Na verdade é o seu corpo te dando vontade de fazer coisas que vão ajudar a acelerar o tratamento da gripe.
Porque se você descansa, seu corpo combate o vírus e você se recupera. Agora, o que acontece na depressão, cara? O seu corpo te dá vontade de fazer nada, te dá vontade de ficar preso dentro da sua cabeça, vontade de xingar os outros, porque você fica mais irritado, você fica mais desconcentrado. Ou seja, as vontades naturais que o seu corpo te dá atrapalham o progresso da depressão. Essa é a grande sacada. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai estar o tempo todo lidando com a pessoa que está dizendo assim: mas eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de fazer exercício físico. Eu sei que vai me ajudar, mas eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de voltar a fazer aula de dança, de ligar para os meus amigos. Eu tenho vergonha de ligar, porque eu não quero falar sobre a depressão, isso é um saco. O que a gente faz com essa pessoa? Eu digo, tá, espera a vontade aparecer e aí você vai lá? Quando que a vontade aparece? Essa é uma das coisas mais doídas de lidar com pessoas com depressão, porque a gente está acostumado na vida de lidar com pessoas que as vontades naturais que elas têm a ver com os objetivos que elas têm. Mas na depressão você tem um monte de vontades que te afastam dos teus objetivos. E aí que a gente entra no segundo ponto, que é o seguinte: as suas vontades não controlam as suas atitudes. Isso é difícil de entender. As emoções que você sente, tudo que você sente aqui dentro, tem uma influência em como você vai agir. Por exemplo, é muito mais fácil gritar com alguém se você está com raiva. É óbvio. É muito mais fácil você fugir de uma situação se você está com ansiedade. Mas teve alguma vez em que você sentiu raiva e você não deu um soco na cara da pessoa? Uma vez? Várias? Todas? Teve alguma vez que você estava com muita preguiça de sair da cama e você saiu mesmo assim? Teve. Qual que é o ponto? As suas emoções não controlam as suas ações. Fica muito mais difícil sair da cama quando você está com depressão? Óbvio, fica muito difícil. Fica muito difícil não gritar com alguém quando você é uma pessoa que tem problemas de raiva? Fica. Mas e aí, que escolha você tem? Ser simplesmente um escravo das suas vontades que faz tudo que a sua doença está mandando e continua mais tempo com a doença? Esse que é o nosso dilema. Então, se você quer ajudar alguém com depressão, você tem que lembrar a pessoa, primeiro, de que as vontades dela não controlam as atitudes, mas mais do que isso, porque às vezes tu fala isso para a pessoa e ela se sente mal, né? Lembrar ela do porquê de fazer aquilo. Lembrar ela de situações em que ela não tinha vontade de fazer a parada, ela foi lá sem vontade e a vontade apareceu no meio. Vocês tinham isso aí também? Vocês têm isso? Pra mim, o clássico, eu vou parecer uma pessoa muito suja, mas eu não gostava de tomar banho, né, quando eu era criança. E aí, cara, eu fugia do banho, minha mãe ia correndo atrás de mim, eu me enfiava em um quarto, fechava a porta. E aí, quando minha mãe realmente conseguia me botar dentro do banho, forçar a molhar meu corpo, ligar o chuveiro, eu ficava 40 minutos no banho. Eu sentava, eu brincava com um dinossaurinho, tá? Desperdício de água horrível, né? Mas a vontade aparecia depois que você começava a agir. Existe uma regra que eu levo para a vida de todos os meus pacientes, e eles agradecem muito por essa regra, que é o seguinte: o melhor jeito de mudar como alguém se sente é mudando o que ele faz. Essa talvez seja a base de toda a teoria comportamental, que é a que a gente usa mais, né? O melhor jeito de mudar como alguém se sente é mudar o que ele faz. E o que determina o que você faz? Acima de o seu ambiente. Isso é louco, né? Por que você, do nada, no meio da rua, não começa a dançar como se você estivesse na festa do Happy Day? Porque você não está na festa do Happy Day. É óbvio. Existem ambientes que fazem com que você aja de uma certa maneira. O que aconteceu comigo? O meu ambiente na minha casa em Porto Alegre era um ambiente que já estava associado a vários comportamentos de uma rotina depressiva. O meu quarto me fazia ter vontade de dormir tarde,
de assistir algum vídeo até de madrugada, de acordar tarde, de ficar rolando na cama. Quando eu comecei a frequentar menos o meu quarto, eu ia mais para a faculdade. Eu troquei de casa, eu fui morar com outras pessoas. Eu criei novas conexões comportamentais naquela casa. E a minha vida realmente começou a mudar. Porque eu comecei a agir diferente e eu comecei a frequentar ambientes diferentes. Eu acho muito massa essa história de pensar positivo, tá? Só que eu nunca vi pensar positivo curar a depressão de nenhum dos pacientes. Nunca. Mas eu já vi eles agirem diferente. E eu vi eles frequentarem ambientes que faziam com que o comportamento certo fosse fácil e o comportamento errado fosse difícil. E isso eu vi mudar a vida das pessoas. É por isso que o que eu quero trazer hoje sobre a depressão é que ela nos ensina muito sobre a felicidade. Uma vida feliz é uma vida rica nisso que a gente chama de prazer e de maestria. É uma vida em que você não confia nas suas vontades o tempo todo, mas que você lembra do porquê é importante fazer aquela parada. Imagina se toda vez que você tivesse medo de falar em público, você não subisse no palco e falasse. O que acontece? Você mantém aquele medo, você não treina a sua habilidade de falar em público e você não anda na direção da sua melhor versão. Você não recebe aquela maestria. Uma vida feliz é uma vida recheada disso. Uma vida feliz é quando você consegue ter a maturidade para entender que não existe escapatória de certas emoções. Sabe? Aquela pessoa que está deixando o término para frente. Não, eu não quero terminar porque eu não quero que ele fique mal. Eu não quero me sentir culpada. Eu não quero me decepcionar, eu não quero decepcionar ele. Caraca, você acha que no futuro vai ter uma situação em que você vai terminar com a pessoa que não vai deixar ele decepcionado? Que você não vai ficar mal? Como? A tendência é que piore, inclusive. Porque quanto mais tempo você está deixando esse lixo emocional acumular, mais ele vai transbordar na hora do término. Só que a gente fica querendo fugir de emoções. Eu não quero... A pessoa com depressão diz, eu não quero encontrar os meus amigos, porque eu sinto vergonha de falar sobre a depressão com eles. E eu reconheço isso. E eu reconheço como paciente, eu digo, é verdade. Se tu ficar em casa, tu nunca vai precisar sentir essa vergonha. É verdade. Mas se tu ficar em casa, tu também não vai sentir o prazer de dar risada com eles, o prazer de comer um negócio legal, o prazer de ver um filme, a maestria de ter conseguido e se sentir orgulhoso disso. Mas eu sinto muita vergonha. E será que tu consegue agir mesmo sentindo vergonha? Ou tu vai ter que esperar a vergonha passar? O que a gente faz? Porque teve momentos na tua vida em que tu tava com preguiça e levantou da cama, em que tu tava com raiva e não bateu em alguém. O que tu fez? Tu atravessou a preguiça. Tu deixou ela tomar o teu corpo e fez o que importa. Tu atravessou a raiva, tu deixou ela tomar o teu corpo, mas fez o que importa. Tu pode deixar o desânimo tomar o teu corpo e ainda assim fazer o que importa? Tu consegue deixar a vergonha te dominar, mas ainda assim agir e ir lá? É isso que a gente faz com as pessoas e é isso que tem transformado a vida das pessoas. Não é fácil. É simples, a ideia é simples, mas não é fácil. Não é fácil porque as pessoas imaginam que o progresso na terapia vai ser uma linha reta e ele acaba tendo um monte de falhas no meio. Não é fácil porque a pessoa imagina que ela vai fazer um super progresso em pouco tempo e na verdade a gente trabalha com micropassos. Porque o mínimo necessário para que tu tenha a sensação de maestria é um micropasso na direção do que importa. Para que te dê uma... Como é que é? Microvitória. Micromissões. E o que isso nos ensina sobre a felicidade é que a gente precisa prestar muito mais atenção na rotina que a gente tem e na vida que a gente vive no cotidiano. Olha para a sua rotina hoje.
Tenta lembrar as coisas que você faz durante a semana e tenta pensar, o que me traz mais prazer durante a semana? O que me traz mais maestria? E quantas vezes essa coisa aparece na minha semana? E faz o exercício do contrário também, o que me traz menos prazer e menos maestria? E faz o exercício de analisar isso também. E por fim, se você tem alguma meta para 2020, eu recomendo muito. Eu quero falar com você que tem uma meta sobre saúde mental, tá? Eu recomendo muito que essa meta não seja sentir menos ansiedade, ser menos ansiosa, ser menos preocupada. Essa não é uma boa meta. Não é. Uma boa meta é: eu quero achar um emprego melhor. Eu quero, economizar dinheiro para comprar uma parada que eu quero. Eu quero conhecer alguém legal. Eu quero investir em mim mesmo. E se a ansiedade aparecer, eu quero ter forças para atravessar ela. Porque se você quer ser menos ansiosa e sentir menos ansiedade, eu tenho a receita pronta para você. Para de fazer tudo. Começa a fugir dos seus compromissos. Começa a fugir de tudo que você tem ansiedade. E no curto prazo você vai ser uma pessoa super calma. Porque você não vai ter ansiedade. Você não vai ter que enfrentar nada. Se essa é a sua meta para 2020, eu resolvo hoje. Mas não é uma boa meta, cara. Uma boa meta para 2020 é: eu quero ir todos os dias na direção da minha melhor versão. E se a ansiedade está no meio, se o desânimo está no meio, que eu possa aprender a deixar que ele esteja e ainda assim fazer o que importa. Como é que estamos de tempo? Tamo bem. Tamo bem? Maravilha. Perfeito. Finalmente, o que eu queria dizer. A gente tem uma tendência, e isso aconteceu ao longo das últimas gerações, tá? Isso é muito importante. O Rossandro falou um pouco disso. A nossa vida foi ficando mais fácil. As relações foram ficando mais líquidas e toda aquela história. E a gente tem muito mais liberdades do que a gente tinha antes. Essa é a real. Então, eu posso escolher a carreira que eu vou querer, eu posso escolher o que eu vou estudar, eu posso escolher os meus amigos. Se eu me conectei com a boyzinha, conectei, se não eu vou achar outra no Tinder. É rápido, entendeu? A gente tem muita liberdade. Eu tenho a liberdade de pegar o celular e acessar qualquer informação no mundo. Mas estranhamente a gente está ficando mais deprimido e mais ansioso. Por quê? Por quê? Por que o trabalho que os nossos antepassados levaram milhares de gerações para chegar aqui agora, nessa geração que tem muito conforto, muita liberdade, por que a gente não é a geração mais feliz de todas? Por quê? A única explicação que eu vejo é que que a liberdade não pode ser a fonte verdadeira da felicidade. Que alguma liberdade é muito bom, que ter liberdade é bom, mas que se você apostar todas as suas fichas em o jeito de ser feliz é ser o mais livre possível e experimentar tudo e ter acesso a tudo quando eu quiser, sem nenhuma responsabilidade, Hakuna Matata, você vai encontrar uma vida meio vazia. Com o tempo você vai descobrir que os prazeres são meio parecidos entre si, que as pessoas são meio parecidas entre si, que você consegue deslizar para a direita ou para a esquerda e ficar com um cara ou não ficar com um cara e foi só mais um. E daí para você ir para um cinismo de começar a ser sarcástico com o sentido da vida é um passinho. A gente já testou isso, a liberdade nos leva até um ponto. Mas se você analisa as pessoas mais felizes do mundo, o que dá significado para elas não é a liberdade, mas é uma responsabilidade que ela voluntariamente assumiu. O segredo para ter significado na vida parece estar muito mais nesse movimento. Assumir voluntariamente uma responsabilidade. Eu voluntariamente decidi. Eu sei que vai ser sofrido, eu sei que a ansiedade vai aparecer, mas eu vou aprender a falar em público. Eu sei que vai ser sofrido, eu sei que a ansiedade vai aparecer, mas eu vou reconquistar a amizade que eu tinha com o meu pai.
Eu vou olhar para o meu colega que eu sinto vergonha de dizer para ele que a gente não conversa há muito tempo. E eu vou falar para ele, cara, a gente não conversa há muito tempo, desculpa. Quem sabe a gente se reconecta. Isso traz muito mais significado e felicidade para a vida do que a sensação de eu posso pedir qualquer coisa no iFood. Ou eu posso ir em qualquer lugar de Recife. Eu posso conhecer qualquer pessoa no Tinder. Eu tenho liberdade para viajar para qualquer país. Que legal, cara. Com quem você vai? Porque se você quer a liberdade máxima, você não vai assumir a responsabilidade de lidar com os desejos de outra pessoa. De, às vezes, se anular para poder acolher outra pessoa. Não é se anular totalmente, mas minimamente. Negociar. Se você coloca a liberdade acima de todas as outras coisas, você vai viver uma vida com muito prazer, com quase nada de maestria, mas uma vida sozinha. É muito normal os pacientes falarem pra mim, cara, eu não quero mais ter nenhum amigo, eu não vou me aproximar mais dessa mulher, porque, caraca, velho, ela fez um negócio pra mim que eu não gostei. Aliás, eu não vou mais me aproximar de ninguém. Eu vou viver sozinha, eu vou me autopreservar. E numa sessão ela tá super orgulhosa disso, e na outra sessão ela me diz, Henrique, a gente pode atrasar mais 1 hora, porque eu não consegui acordar hoje, e tudo que eu penso é na amizade que eu não tenho mais. E entre essa sessão e outra, talvez eu tenha recebido uma ligação dessa paciente prestes a cometer suicídio. É difícil, cara. A vida... E não sou eu, porque eu não sou muito vivido pra falar isso, não é isso. Mas do que eu conheço da vida até agora e do que eu vi da transformação que aconteceu com as pessoas que eu atendi, a vida é sofrimento. Lá no fundo, você pode ser o cara mais cínico de todos, você pode não acreditar em Deus, você pode não acreditar que existe nenhum sentido, tudo bem. Mas a dor ainda vai doer. Você não consegue negar que a vida dói. E a pergunta depois de entender que a vida é sofrimento é, o que eu faço com essa parada? Se a vida é sofrimento, o que eu faço com esse sofrimento? O que eu faço com esse sofrimento, o que eu entendo que a gente pode fazer, é transformar o sofrimento num caminho para sentir mais prazer e mais maestria, para encher a minha rotina de coisas que me fazem sentir que eu estou andando na direção da minha melhor versão. Quando eu comecei a me envolver com mais coisas na vida, depois que eu troquei de apartamento, fui morar com os gêmeos lá, era uma zoeira aquela época, eu percebi que o que estava faltando para mim, além de sentir que eu estava avançando em vários projetos e que eu estava fazendo coisas diferentes, em que eu estava usando alguma coisa que tem de bom em mim para gerar algo bom fora de mim e não só na minha cabeça, foi descobrir que eu posso ter relações boas com as pessoas e que eu posso usar essas relações também para encher a vida da outra pessoa de prazer e maestria, para encher a minha de prazer e maestria. E eu me senti mais incluído e eu entendi que eu tinha essa capacidade. Talvez hoje, na vida de vocês, se a depressão está vindo ou se você sente alguma coisa aparecendo, a melhor coisa a fazer, o primeiro passo, é se auto-observar. Coisas bizarras acontecem quando você começa a olhar para si mesmo. E eu não digo no jeito metafísico, eu digo no jeito de você se olhar. Sabe? Você se observar. Como se você fosse um cientista estudando um bicho muito estranho. Passa os próximos 7 dias olhando para você mesmo. E se perguntando assim, cara, de 1 a 10, quanto prazer eu tô sentindo agora? De 1 a 10, quanta maestria, senso de missão cumprida eu tô sentindo agora? Faz esse experimento. Se quiser anotar, anota. Geralmente eu anoto com os pacientes, mas não precisa. Depois de 1 semana de autoobservação, que inclusive dá 1 semana até 2020, né? Dá pra fazer isso antes de 2020. Você vai ter aprendido muito mais sobre a sua vida do que se você tivesse simplesmente parado para refletir ou escutado uma palestra.
O que te traz para ti prazer e maestria é muito diferente, pode ser muito diferente do que me traz, do que traz para a pessoa que está do teu lado. Então você tem que fazer primeiro esse exercício de investigação e descobrir. O que a gente faz com o sofrimento da vida é que a gente pensa, caraca, já que é para sofrer, né? Pelo menos vai ter um negócio legal aí no meio. Eu posso reduzir esse sofrimento, o sofrimento de outras pessoas, e eu posso usar esse sofrimento para chegar em algum lugar. Né? A gente sempre usa a metáfora do coelho. E com essa eu acho que eu encerro. Você tá olhando um coelho, tá? E esse coelho tá correndo. Existem 2 motivos para que um coelho esteja correndo. Presta atenção em mim. O coelho pode estar correndo, e você vê ele correndo ali, e pode ser qualquer coisa. Mas ele pode estar correndo na direção de uma cenoura. Tá? Ah, ele come outras coisas, tudo bem. Fica na metáfora. Ou ele pode estar fugindo de um lobo. Fugindo de um predador. O coelho sente prazer nas 2 coisas, cara. Pensa. Existe um prazer em alcançar a cenoura e comer. A sensação até de estar indo na direção dela. E existe um alívio bom em sentir que eu evitei a morte. Eu fugi de um predador. Mas qual coelho que sobrevive? Qual coelho que se alimenta só com o prazer de fugir de lobo? Nenhum. Da mesma forma, tudo que a gente faz pode ser na direção de alguma coisa, ou pode ser para se afastar de alguma coisa. Eu fui na aula para não ser reprovado. Eu tô fugindo de um lobo. Eu acordei para minha mãe não ficar decepcionada. Eu tô fugindo de um lobo. Numa vida com depressão, parece que todas as coisas ficam em volta disso, de fugir de um desconforto, de uma dor. Mas isso não alimenta a alma da pessoa, a psique da pessoa. Então também, nesses próximos 7 dias, começa a olhar. Quais são as minhas cenouras? Quando eu sinto que eu estou indo na direção de algo importante. E quando eu sinto que eu estou evitando algum desconforto. É muito complicado olhar para a mente humana, cara. E a gente é muito complexo. Mas você tem 2 opções. Ou você começa a olhar para si mesmo de algum jeito, ou você sofre sem saber porque está sofrendo. Então a minha sugestão para vocês é que nesses próximos 7 dias vocês se observem, olhem para o prazer e para a maestria, olhem para a cenoura e para o lobo, e esse exercício de autoconhecimento talvez mude a vida de alguns de vocês. Com certeza mudou a minha, e com certeza eu sou muito grato por todas as pessoas que entraram na minha vida e permitiram que eu tivesse tudo que a gente tem hoje e pudesse compartilhar alguma coisa útil com vocês. Valeu, galera. Sei que ainda vou te encontrar. Você tá bem, eu também sou feliz, sou assim. Vai me pôr em qualquer lugar. Ok, mano, bora. Gostei muito da sua fala. Complementou muito a fala do Rossandro e já contextualizou aquela ideia do que a gente falou, né? 2020, a depressão já é a maior doença incapacitante do mundo. O Brasil tá no top 10. Não sei exatamente o ranking, mas se alguém puder dar uma pesquisadinha no Google e me avisar. Acho que é o 3º ou 6º lugar no mundo. Então, esse papo é um papo sério e extremamente importante, né? Ok. Antes de fazer a pergunta, eu queria começar com vocês. Quem quer fazer pergunta? Uma aviso importante. Quando vocês tiverem... Vocês viram que dentro todo mundo ganhou um biscoitinho? Dentro do biscoitinho tem uma frase. Pronto. Quando você pegar o biscoitinho, se você dar um print na frase e marcar lá o Movimento Happy Day, depois eu vou olhar e a gente vai fazer um sorteio para ganhar brinde. Tem um monte de presente aqui, tem livro do Eureka, tem um monte de coisa legal para vocês ganharem, tá? Então quem quiser concorrer, printou. Ai, Marcos, eu joguei a frasezinha fora. Poxa vida. Tira a foto da amiguinha, a amiguinha tá com a frase. Ok, vamos lá. Eu só queria ouvir... Meu nome é Renata. Eu só queria ouvir de você se o que eu compreendi realmente faz sentido. Quando você falou que os nossos ancestrais, né, eles prepararam tudo para que ficasse mais fácil para a gente hoje. E a gente tem essa liberdade e talvez também por isso não valorize tanto.
E aí eu fui justamente na questão do prazer e da maestria. O prazer e a maestria foi mérito deles, não é nosso. Então talvez seja por isso que a gente não valorize o que a gente recebe com essa liberdade, porque a gente não gozou a gente não viveu, né, essa conquista para entregar para o outro. Entendi. Com certeza a gente não teve o trabalho de conquistar isso, né? Nenhum de nós, imagino, estava envolvido em inventar o split, o ar-condicionado, ou inventar o chuveiro elétrico, ou trabalhar para ter isso na sua casa, não sei também. Mas, sim, quando a gente tem muita liberdade e tudo é de fácil acesso, é muito mais fácil a gente se perder numa vida totalmente baseada em prazeres, né? Porque, tipo, quando eu cansei de pedir tal comida, eu peço outra, e quando eu cansei dessa, eu peço outra, e é mais difícil tu sentir esse chamado da responsabilidade. Do tipo, você perceber assim, cara, peraí, eu preciso me envolver com algo que me faça sentir que eu tô cumprindo uma missão, e não só que eu tô curtindo coisas da vida. É verdade. Eu acho que os nossos antepassados nem tinham escolha. Hoje em dia, tipo, eu tenho que falar pra vocês, assumam voluntariamente uma responsabilidade. Eu acho que os nossos antepassados não tinham essa escolha. Eles eram dadas responsabilidades para eles. E como você falou, citou esse exemplo da comida, que é justamente, às vezes, a fuga e a busca de muitas pessoas, né, para ter esse prazer, essa satisfação. Um exemplo simples. Eu posso pedir agora um cachorro-quente, um hot dog, e achar super gostoso. Sim. Mas aí a gente sempre para assim no final e diz: mas o que minha avó faz em casa é mais gostoso. O que eu faço mais em casa é mais gostoso. E aí, assim, foi a forma que eu achei simples de me conectar com essa tua informação, do prazer e da maestria. Eu acho que quando tu faz um cachorro-quente em casa, existe uma maestria em fazer, né? Existe uma sensação de eu tô pegando os ingredientes que são potencial e eu tô transformando esse potencial em algo de maior valor que a soma dos ingredientes, né? Que é uma sensação de maestria. Eu tô indo na direção de algo importante. Enquanto que tu compra um hot dog na rua e te dá uma sensação de prazer, mas não envolveu e elaborar de certa aquilo. forma gera uma dependência de que o outro satisfaça o meu prazer. Porque assim, quando eu faço o meu cachorro-quente, eu vou ter prazer e a maestria de fazer e comer. Então, depende de mim. Mas se eu dependo do Marcos ou do Henrique, vocês vão me trazer um prazer momentâneo e talvez isso gere uma dependência, porque eu só vou querer agora esse prazer rápido, fluido, superficial. Porque agora eu preciso ter o prazer de comer aquele cachorro-quente que é gostoso. Mas e o meu? Eu não posso fazer diferente ou tão mais igual ou tão mais, até mais gostoso do que o que só Henrique pode me dar, só Marcos pode me dar. Eu entendi. Mas eu com certeza... queria que, assim, que me dissesse, essa minha linha de raciocínio realmente faz sentido? Faz. Mas tem um porém. E o porém importante é que essa cultura da liberdade de eu vou viver uma vida baseada em curtir as coisas momentâneas com toda a liberdade que eu tenho. Eu falei sobre relacionamentos, né? Quando a gente tem essa filosofia de eu vou curtir o máximo que eu posso com toda a liberdade que eu tenho, as pessoas começam a virar uma barreira para isso. Porque se eu vou combinar com a minha namorada de ver um restaurante, tem restaurantes que eu quero e ela não quer. E aí? Se eu sou uma pessoa totalmente obcecada com essa vida, eu não vou querer pessoas assim perto de mim. Eu vou querer pessoas muito fáceis de eu dizer e mandar. Ou eu não vou querer ninguém. Então, assim, poxa, talvez o Marcos faça um cachorro-quente muito bom e eu vou aceitar que ele faz, e eu vou aceitar que se um dia eu não for mais amigo do Marcos, eu não vou ter esse cachorro-quente. E isso é um compromisso a mais que eu tenho com a relação, entendeu? Que me dá mais medo de perder. Porque eu não vou ter mais o cachorro-quente do Marcos, entendeu? Agora, se eu olho pra todo mundo e penso, não, eu consigo fazer... Não, a minha companhia é melhor do que a outra companhia, o meu cachorro-quente é melhor que o outro cachorro-quente, eu não dependo das pessoas. Você também não se joga nas relações, né? E não se permite criar vínculo. Porque fica aquela coisa de tipo... Não, tudo que tu pode me dar, eu consigo me dar. Isso que eu acho que pode ser armadilha. E aí o segredo tá no equilíbrio. Eu acho que sim. E eu acho que o segredo da maturidade...
até onde eu sei que é maturidade, é aceitar que é impossível ter uma relação sem nenhum risco, entendeu? Então as pessoas dizem assim, eu fui traída e eu não quero mais conhecer ninguém. É verdade. Se tu não conhecer ninguém, tem 0% de chance de você ser traído. É verdade. Mas aí você não conhece ninguém. O que você vai fazer depois se você tiver 50 anos? E que você já visitou os lugares e tal? Você não vai ter uma criança em casa pra, sei lá, cuidar, ou tipo, alguém pra olhar filme contigo. O que você vai fazer? Esse é o problema, entende? É difícil pra alguém que foi traído, alguém que foi decepcionado. Mas, cara, tu tem que aceitar que existe esse risco em toda relação. Existe o risco da pessoa te trair e te decepcionar. E é um risco que tu assume. Então, quando eu conto um segredo meu pro Marcos, eu assumo o risco de que ele vai contar pra outras pessoas. Não, mas eu não quero ter nenhum risco porque eu sou autossuficiente. Aí tu não vai ter nenhuma relação, de verdade. Não existe a saída perfeita, mágica, em que eu tenho relações muito legais e não tenho nenhum perigo de ser decepcionado ou ser traído. Eu, só pra fechar, assim, eu tenho pensado muito no... Eu sou péssima em repetir igual, mas assim, é uma frase que me fez pensar dessa forma. Quando eu me sinto na beira do abismo, eu posso decidir se eu vou me jogar para cair ou me jogar para voar. E não sei se faz sentido para quem está aqui, mas assim, para mim tem dado, pelo menos assim, um poder de decisão grande, desde as mínimas coisas mesmo, sabe? E das mais difíceis. Hoje, entre outras, é uma das frases que tem me norteado. Assim. É boa. Eu lembrei de um negócio que é incrível, cara, que é assim, ó. Eles fazem um experimento com rato, que é uma loucura. Eu vou contar um deles pra vocês. Cuidado dos ratinhos, tá? Mas os ratinhos são bem tratados, na real, no laboratório. Eles fazem um labirinto pro ratinho, tá? E tem um labirinto, e o ratinho tem alguma inteligência, né, pra passar aquele labirinto. E eles põem um queijinho lá do outro lado, ou uma ração. Geralmente não é queijo, tá? É uma ração. E aí eles querem calcular a motivação do rato. Como é que eles calculam a motivação? Eles prendem... É muito engraçado. Eles prendem um troço no rabinho do rato que mede a força que ele tá puxando aquela mola. Eles prendem uma mola no rabo dele, ele começa a andar... Tá, ele tá puxando muito, ele quer muito chegar no fim. E aí digamos que tem um valor X, que é a motivação dele, quando põe o ratinho ali e tem o queijo no final do labirinto, eles medem. Agora, se tem um queijo no final do labirinto, e eles põem... Velho, é bizarro. Eles põem odor de gato no labirinto... E o rato, o rato, ele nunca viu um gato antes, mas ele é programado naturalmente para sentir o odor do gato. Ele corre 2 vezes mais rápido. Por quê? Porque a gente se movimenta na direção da cenoura ou para fugir do lobo. E quando tem os dois é melhor. Sacou? Então eu tô fazendo esse evento do Happy Day porque eu quero atingir as pessoas, eu quero o prazer de ver as pessoas prestando atenção e entendendo, mas também porque eu não quero decepcionar o Marcos, mas também porque eu não quero decepcionar a Eureka. Então, quando você tá olhando pra sua vida, é muito legal ter uma visão do inferno. Tipo assim, para e imagina, como seria a minha vida se eu deixasse a pior parte de mim tomar todas as decisões a partir de hoje? Como seria a minha vida em 2, 3 anos? E pega essa imagem em HD, tá? Eu não quero, é ruim. É ruim, ruim não vai te motivar. O que motiva é o cheiro do gato. Entendeu? Você tem que ter essa imagem em HD. Eu vou voltar a fumar, eu vou beber, eu vou brigar com as pessoas, eu vou me separar da pessoa que eu gosto, porque eu tenho essa tendência. Pega essa imagem em HD e pega a imagem em HD também de onde você quer chegar. E você vai ser que nem um ratinho lá, correndo de um negócio horrível e também correndo na direção de algo bom, que é o turbo da motivação. Gratidão. Valeu. Eu gosto muito da frase que estava conversando ontem. Mano, a melhor coisa, mano, paga boleto, velho. Paga o boleto. Tem um boletinho pra pagar. Ai, Marcos, eu tô tão desmotivado, o que é que eu tenho que fazer? Tem uma coisa, posta lá, foto conta de energia. Pá, tipo, motiva você que é uma maravilha. Você fala, eu tenho que pagar, resolver. Daí é um lobo, né? Henrique, tu falou algumas coisas com relação... vou pegar o gancho aí do lobo e da cenoura, tá? Beleza. Esse exemplo do ratinho eu não conhecia, achei muito genial, bom, né? Muito bom, muito bom. Me parece que dentro do nosso repertório comportamental,
Vamos lá. A maioria das pessoas tem baixa resistência à frustração. Sim. E essa frustração, essa baixa resistência à frustração gera a evitação, né? Gera uma série de desafios. Eu queria que tu falasse da tua perspectiva, como é que a gente pode ser mais resiliente, como é que a gente pode ter mais resistência à frustração. Boa. Porque de alguma forma eu consigo conectar a frustração com a depressão, sacou? Com certeza. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Uma pessoa que tem baixa tolerância à frustração é uma pessoa que vai pensar muito antes de agir. Porque ela vê que o risco de se frustrar existe, mesmo que ele não seja grande, e ela quer evitar ao máximo o risco de se frustrar. Então vai ser uma pessoa que vai fazer menos coisas. E obviamente fazer menos coisas é ter menos acesso a prazer e a maestria, toda aquela história. Esses dias eu estava vendo um estudo da explicação de porquê, isso é muito curioso, tá? As pessoas nascidas depois de 1995. Quem é nascido depois de 1995 ou em 1995? Eu nasci em 1995, é a minha geração. E depois exatamente de 1995, houve uma queda que não é... Uma queda não, uma elevação muito grande nos casos de depressão e ansiedade. Tá? Nas pessoas nascidas depois de 95, não é em todo mundo depois de 95. Quem nasceu em 95 ou depois. E aí começaram a estudar por que essa geração nascida depois de 95 tinha mais depressão e ansiedade que os outros. E a gente chegou a 2 fatores principais. E eu achei muito interessante quando eu li, cara. Achei a coisa mais sensacional do mundo, porque não é abstrato, é bem concreto. Existe uma coisa que aconteceu nos anos 90, tá? Fim dos anos 80, anos 90, aumentou o número de relatos nas mídias e a televisão bombando de coisas acontecendo com crianças, especialmente sequestros de crianças. Ok? Meu Deus, onde é que isso vai chegar, Henrique? Aumentou o número de notícias sobre crianças sendo sequestradas, apesar de que não eram muitos casos, isso assustou muitos pais. Então, todo mundo que foi criado na geração de 90 teve um problema chamado brincadeira supervisionada. Se a sua criança só brinca com um adulto por perto, existem coisas que ela simplesmente não aprende. E eles identificaram que esse é um dos grandes fatores que aumenta a depressão e a ansiedade. É a falta de brincadeira sem supervisão. Quando só existem crianças interagindo entre elas. Hoje em dia a gente vai brincar com a criança e tem sempre um adulto, dá o mínimo atrito, o adulto vai lá e resolve. Ah, não, separa, não, isso não é certo, pede desculpa pra ela pede desculpa pra ti. Isso ensina a criança a fazer o quê? Ensina que quando tem um conflito, ela tem que ir no adulto. Ela não olha pra outra criança e diz assim, calma, eu te dou, só deixa eu brincar mais um pouco. Ela não faz mais isso. Ela chora e vai direto no adulto. Essa é a minha geração. Isso desenvolveu o quê? Não desenvolveu a capacidade da pessoa lidar com conflitos cara a cara. Então eu não consigo olhar pra pessoa e dizer, fiquei chateado com o negócio que tu me disse. Fiquei chateado. Triste chateado que eu fiquei. Fiquei chateado com tal. A gente não consegue mais fazer isso. A gente vai direto pra autoridade. Então o professor falou um negócio na aula que alguém achou ofensivo, o aluno vai lá no diretor e diz, diretor, cancela esse professor. Ele é politicamente incorreto, não pode. Essa é a geração que a gente criou. E o que acontece quando você tem conflitos nas relações mais importantes da sua vida, que são as que te dão prazer e maestria? O que você faz? Chama a mãe. Mãe, resolve. Chama a mãe. Ou simplesmente não resolve, né? Você bota pra baixo do tapete e fica aquela relação ruim. Esse é o primeiro fator. Então eu recomendo que vocês pelo menos deixem as crianças brincar entre elas algum tempo, porque isso é importante, a criança brincar entre ela, tá? A criança é muito menos frágil do que a gente imagina, especialmente a criança que já consegue brincar, correr e tal. Ok, segundo ponto, redes sociais. Calma, é um troço muito poderoso, é a maior ferramenta de educação do mundo, as redes sociais. Mas houve um problema que é o seguinte, e esse problema afetou desproporcionalmente muito mais as mulheres do que os homens, tá? Existe uma diferença entre homens e mulheres, em média, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas em média,
A violência entre homens é uma violência mais física e a violência entre mulheres é uma violência mais reputacional. É uma violência feita através de comentários, de espalhar histórias, enquanto a violência do homem é um pouco mais simplória. É tipo, vou te bater, vou te dar um murro, né? As redes sociais não potencializaram a violência física, mas elas potencializaram muito a violência reputacional. O que acontece? Hoje, espalham um boato. Antigamente espalhavam um boato sobre você na escola e tal, a turma ria de você e ficava uma piada. Agora espalham um boato no Twitter e todas as escolas de Recife viram a sua foto bêbada. Ou todas as pessoas da região de Recife, até Caruaru, a pessoa sabe que você ficou bêbado numa festa e aí um cara transou e aí tirou foto. É horrível isso. E geralmente, não é sempre, isso é uma violência feita de mulher para outras mulheres. Isso aumentou o nível de ansiedade e depressão entre mulheres porque a gente não tem mais confiança para desenvolver relações com os outros e porque, simplesmente, violência social, essa de reputação, dói muito. Dói em homem, dói em mulher, dói em todo mundo. E deixa a gente muito mais com vontade de se recolher, de se isolar. E até muitas vezes leva a suicídio e tudo mais. Então esses são os dois fatores a partir de 95. Como que a gente faz para lidar com isso? Primeiro, se você é uma pessoa que tem medo de se frustrar, você tem que lembrar, a palavra medo, ela tem que na sua cabeça estar conectada com enfrentamento. Ai meu Deus, enfrente seus medos, que papo de coach. Calma. De fato, o melhor tratamento que existe para medo é você se acostumar progressivamente com a sensação da qual você tem medo. Então a pessoa tem medo de elevador. Existe. Vamos pegar um medo mais comum. A pessoa tem medo de altura. Tá? Alguém tem medo de altura aí de verdade? Massa. Eu vou sugerir um negócio. Eu vou curar agora. Mentira. Vou sugerir o processo. Vem aqui fazer uma hipnose. Não, ó. Como que a gente faz para a pessoa perder o medo de altura? A gente vai com ela e pergunta assim, tá, qual andar, assim, que seria, tipo, muito horrível, impossível você tá naquele andar desse... Tem um prédio aqui de 20 andares. Você conseguiria ficar no 20º andar? Nossa, é impossível. Tá. No 10º? Nossa, muito difícil. Qual seria um andar que seria difícil, mas não seria impossível? O 3º. E você vai lá e sobe no 3º andar com a pessoa. E ela olha pra janela. E ela sente um negócio muito ruim. E aí você faz uma respiração diafragmática com ela, ela vai se acalmando e ela não pode fugir, ela tem que ficar lá. E ela se acalma. Aí na próxima sessão a gente faz a mesma coisa. Até que chega um momento que ela me diz assim, tá, o 3º andar não... Tô tranquilo com o 3º andar. E a gente vai pro 4º. Ou pro 5º. E a gente vai subindo essa escadinha, literalmente. A escadinha do medo, se acostumando com a parada. O que eu quero dizer? Se você tem dificuldade de lidar com frustração, você precisa fazer mais coisas e se permitir se frustrar mais. É óbvio. Você não precisa começar a fazer 1 milhão de coisas e pensar, eu vou me frustrar de propósito. Mas você tem que pensar assim, o que eu tô deixando de fazer? Uma coisa pequena. Não pensa num negócio grande. Uma coisa pequena que eu tô deixando de fazer por medo de me frustrar. Que seria difícil, mas não seria impossível eu fazer. É ali. É o ponto G do enfrentamento. É difícil, mas não é impossível. Faço aquela parada, me acostumo com a sensação, subo de nível e assim eu vou. Dei toda uma explicação aqui. Deu? Deu. Por que eu fiz questão de tocar essa questão do enfrentamento, né, e da frustração? Porque a busca pela felicidade ou pela abundância ou pelas suas conquistas ou por aí vai, normalmente o fator que impede é o medo de errar. Sim. O medo de tomar o não, o medo de se frustrar, o medo do que os outros vão dizer. A gente perde muito tempo com medo do que os outros vão falar da roupa que você escolheu para vir hoje pro evento. Será que vão falar da minha pulseira, sei lá, mano? Ai, mas tá tão amarela. Indígena? Pulseira da autoestima. Eu falei pra galera ontem, vou com a bota vermelha amanhã, bota bem brega, porque pra usar esse sapato tem que ter muita autoestima, porque as pessoas vão falar
E daí que as pessoas vão falar. Vocês percebem a quantidade de tempo que a gente perde pensando no que a gente vai vestir, para o que o outro vai gostar, do que o outro, do que o outro, do que o outro, do que o outro, do que o outro. Então, eu entendo que o Henrique, a tua abordagem é TCC. É comportamental. Comportamental. E eu sou muito fã da comportamental, porque eu também sou comportamental. E a comportamental, ela é muito focada no... Não vamos mudar, vamos enfrentar, vamos fazer, vamos criar vamos por etapa dessensibilizar. Esse exemplo da escadinha podia ser, por exemplo, o medo de barata. Sim, qualquer medo. E assim, eu não sei tu, mas na hora que tu veio pra fazer a palestra, tu ficou nervoso antes? Um pouco. Eu fiquei, mano. Você acha que o que é que a galera vai dizer? Porque tem um detalhe. Quando você chama a galera pra jogar o jogo com você, o nível de expectativa é menor. O cara... Mas quando tu é o dono da bola, vamos ver se o cara tá ali só porque é o dono da bola ou se ele é bom mesmo. Passa tudo na cabeça. Passa tudo. E às vezes você evita jogar o jogo por qualquer coisa que você anda falando pra você. Né? Então, show de bola. Fala, amiga. Aqui, tá no microfone? Vai. Agora, meu nome é Rio e você falou sobre frustração. Voltando um pouco. Quando essa frustração acaba indo diretamente no teu resultado. Do tipo, se eu tiver, isso pode ser negativo. A frustração sendo o resultado, basicamente, a gente vive hoje em dia de resultado. E esse resultado vai ser, de certa forma, 50% negativo. Então, você evita se frustrar para que aquele 50% ali não venha. Como bater de frente com isso, encarar isso? Tu consegue me dar um exemplo? Eu puxo muito para o âmbito de trabalho. Então, se você tem algumas conversas que você precisa ter e, de certa forma, você se trava porque sabe que é 100% de chance de dar negativo. Então, você meio que evita a frustração. 100% de chance de dar errado? Vamos dizer assim. 100%? Pelo histórico que conhece do local, da didática da empresa e tudo mais. Então, você acaba se travando, sabendo que pode dar negativo. Aí é meio que uma ligação minha, porque eu tenho uma questão de ansiedade. Então, eu evito me frustrar, porque eu evito o resultado para que eu não chegue numa ansiedade, numa crise e afins. Eu vou tentar explicar. Eu vou tentar colocar em outras palavras a pergunta. É algo do tipo assim... Tem coisas que eu sei que tem uma chance muito baixa de darem certo. Porém, talvez valesse a pena fazer essas coisas, mesmo com a chance baixa de dar certo. No entanto, eu não faço porque como a chance é alta e toda vez que eu me frustro eu tenho uma crise de ansiedade, eu prefiro não ter a crise do que, sei lá, ter esses 8% de chance de dar certo. Tá, saquei. Eu acho que tu precisa aprender a lidar melhor com as crises, provavelmente. Do tipo assim, se são crises mesmo, o que se faz numa crise para que ela passe mais rápido? Porque, de fato, o que está acontecendo existe um lobo muito grande te perseguindo. E esse lobo se não der certo, eu vou ter uma crise de ansiedade. No entanto, você pode diminuir o tamanho desse lobo se você, por exemplo, se tornar uma pessoa mais competente em lidar com crise de ansiedade. Então, por exemplo, beleza, eu vou ter uma crise de ansiedade se dar errado, mas eu já sei lidar com uma crise de ansiedade. Por exemplo, saber fazer uma respiração diafragmática, saber o exercício do grounding, ter praticado alguma coisa de mindfulness, saber alguma sequência pronta para lidar com ataque de pânico ou com crise de ansiedade, porque aí tu diminui o tamanho do lobo. E aí a tua motivação para aquilo aumenta mesmo a chance sendo baixa. Fez sentido isso? Poderia. Não, poderia. Não, o que acontece quando a gente sente que tá desistindo de uma coisa, que dentro da gente tem uma voz dizendo assim, tu deveria fazer isso, tipo, tem uma chance de dar certo, tem um potencial grande ali, cara, tem gente que fala assim, não, eu não vou hoje no emprego porque eu vou me poupar, eu vou me cuidar. E às vezes não é autocuidado, é autossabotagem, entendeu? Às vezes eu quero fugir do meu emprego e eu vou dar uma desculpa bonita. Tipo, eu quero fugir de uma missão. Mas realmente isso é uma coisa para cada um avaliar, né? Mas se você acha que é realmente importante, talvez seja diminuir o tamanho do lobo. É isso aí. Muito bom. Aqui. E
Bom dia, meu nome é Elani e eu queria dia. parabenizar por toda a maestria apresentada aqui hoje. Eu descobri recentemente que os psicólogos, vocês têm um termo que é a tomada de consciência do paciente, que tem um termo específico sobre isso. E eu tenho... que são duas perguntas, é um combo. De como, quando o paciente tem essa característica do medo da frustração, como é que isso atrapalha a tomada de consciência no processo dele e como lidar com o medo da frustração dentro da vida, dos relacionamentos amorosos. Tendo em vista que a gente vive em uma sociedade de Tinder e que a gente tem uma facilidade muito grande de substituição. Então, se eu não consigo lidar com o medo da frustração de aprofundar naquela relação que ela me convida, como lidar com isso para eu conseguir aprofundar ao invés de eu descartar aquele parceiro e substituí-lo por um outro, e no momento em que eu sou convidada para aprofundar, eu vou e descarto a outra pessoa por conta do medo da frustração. Como lidar com isso, se permitindo? Como criar essa sensação, digamos que esse anticorpo contra esse medo da frustração, tendo em vista que se eu não me permito entrar num relacionamento porque eu descarto a pessoa e entro em uma outra e saio nesse ciclo, como eu vou criar anticorpos se eu não consigo? Vira-se um ciclo vicioso. Como criar, já que eu não estou conseguindo me permitir vivê-lo? Isso. Eu acho que a gente quebra o ciclo vicioso na parte do eu não consigo. Porque até agora tu não conseguiu. Mas uma coisa que tu fez de muito importante até agora foi identificar que isso é um padrão. Esse é um primeiro passo importante. Tu precisa ter olhos para ver alguma coisa antes de mudar aquela coisa. Então agora tu já enxerga. A grande questão é, da próxima vez que isso tiver prestes a acontecer, tu precisa estar de olhos abertos. E tu precisa entender qual que é o comportamento oposto. Tipo assim, se o que tu tá fazendo errado hoje é... Vamos colocar em termos práticos. É se afastar da pessoa. O que é se afastar da pessoa? É responder menos o WhatsApp. É não chamar a pessoa pra sair. É dar mais conversa pra outros caras. Você tem que perceber quando isso estiver prestes a acontecer. Porque a gente só quebra um padrão de comportamento, primeiro, sabendo que ele existe e olhando o predador logo antes do bot pra fazer a conexão. Você tem que perceber que, cara, eu tô prestes a repetir esse padrão de novo. E às vezes você só percebe logo depois que você repetiu. O que já é bom. É só uma questão de atrasar mais no tempo. Mas a ideia é que... O que eu faria, né? Dependendo de qual é importante pra ti, eu faria terapia. Porque o terapeuta ele vai estar ligado nesse padrão e ele vai dizer, ó o padrão aparecendo. E ele vai te permitir pensar em jeitos de opor esse padrão. Ou se não tá podendo na tua vida hoje, é realmente ficar muito atenta pra isso. Tipo assim... E ter noção de por que fazer a coisa contrária, a ação contrária seria importante. Tipo, por que tu acha que continuar respondendo essa pessoa seria importante? Ou continuar investindo nessa relação apesar da frustração? Por que tu acha que seria importante? Responde. Tu tá sem microfone? Porque eu acho que seria importante continuar investindo nessa relação. Aí Isso, a porque... pergunta é isso. Ela é tua mãe, né? Ela é minha mãe. Mas assim... Não, pensa nessa relação. Não pensa nessa, pensa numa relação. Tá. Em uma Poder a relação. pessoa numa situação... Para poder justamente me conhecer dentro dessa relação, como eu vou ser, porque eu acredito que cada relação convida a gente a ser de uma maneira, como eu posso vir a ser nessa relação, e conhecer de fato o outro. Porque eu acho que quando você não se permite aprofundar, você fica naquela linha da superficialidade e você não consegue viver. E para mim, o que seria importante não vivê-la é não ter a frustração, é não ter que passar pelo processo do luto, porque eu acredito que o fim é uma coisa que é o fim e a frustração desse fim, de não atender às expectativas, é algo que eu posso adiá-lo porque eu escolho não vivê-lo. Por medo da frustração, mas que para mim seria importante pelo desafio de me conhecer dentro dela. E o que tu acha que aconteceria com a tua vida se tu não conseguisse quebrar esse padrão? Tipo,
daqui a 5 anos, daqui a 3 anos? Continuaria no ciclo vicioso de não me manter ao lado de ninguém, de me manter sozinha com essa falácia da autossuficiência e da substituição das outras pessoas e de não me permitir ser conhecida. Talvez também tenha disso, do medo de se fazer conhecida pelo outro, de tirar realmente essa armadura, quem se mostra ser na superficialidade e se despir, dizer é isto e eu estou apta a... Na verdade, estou pronta para receber o feedback negativo ou positivo, mas assim, que não precisa desse feedback, esse só sou eu. É isso. Eu acho que quando tu estiver perto de repetir esse padrão, tu precisa se lembrar dessas coisas, tu precisa ter alguém que te lembre, tu precisa ter alguma visão do inferno, do céu e do inferno, para te lembrar por que é importante fazer o contrário. Porque senão tu vai recair no hábito, né? Já tá automático para ti, alguma coisa tem te tirado automático nesse momento. É isso. Gratidão. Tu é pisciana, né, amiga? Faz todo sentido, mano. Todo sentido. Mais uma pergunta? Tô passada. Ô, Lucão, me dá o número da Mega depois. Me dá 6 números da Mega. 6 números. A gente racha. A gente racha. 6 números da Mega. Bota aqui no meu WhatsApp agora que a gente já sai daqui pra jogar. Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, aproveitando o gancho, porque rolou aqui um rapó e eu disse, meu Deus do céu, eu sou bem assim também pra me relacionar. Que tem não sei, não é um documentário no Netflix, mas parece um TEDx de uma mulher chamada Brené Brown, que ela fala sobre vulnerabilidade, que se chama Better Call to Courage, que ela fala exatamente sobre isso, que você precisa se colocar numa situação vulnerável para atingir certas coisas na sua vida, porque ninguém fez uma grande conquista ou ninguém se relacionou sem ser vulnerável, porque você está se permitindo que o outro entre num campo afetivo da sua vida que ele pode se decepcionar com certas atitudes suas, certas manias, coisas que você faz na sua vida, mas se relacionar é isso, é você permitir que o outro entre. Se você não permite, ninguém entra. Então, talvez, tu esvaziar, esse espaço, porque eu vazio o espaço pro novo, e tu permitir que alguém entre, independente se aquela pessoa vai fazer uma bagunça ou não, mas entender que tu que tem a chave da porta, mas, se a oportunidade bate e tu não abre, a pessoa não tem como entrar. Então, se permitir ser vulnerável todos os dias, em tudo que tu faz na tua vida, é essencial para qualquer conquista. Mas, enfim, voltando ao que eu queria perguntar, como não criar expectativas? Eu sou uma pessoa que eu roteirizo muito as coisas da minha vida. Só no âmbito profissional que eu deixo ir, deixo as coisas acontecerem, mas no âmbito afetivo eu roteirizo demais. Se eu vou no encontro, eu já imagino como aquele encontro vai ser. E isso acaba gerando frustração, porque você cria toda uma expectativa, você cria um castelo de papel, então se o outro sopra, tudo se desmorona, né? Então, como não criar expectativa? Porque a expectativa, ela faz você se frustrar, e eu acredito que até quando você não tentando criar expectativa, você está criando expectativa também. Jujutsu fala sobre isso, ela diz que as pessoas falam, eu não estou criando expectativa, mas ela já tem todo um roteiro na cabeça do que aquela pessoa vai ser, como ela vai te decepcionar, qual vai ser os maiores defeitos dela e o ciclo que vai se repetir. Então, como não criar expectativa e levar uma vida com mais fluidez e leveza e permitir que as coisas aconteçam do jeito que elas têm que ser e não do jeito que você quer que elas sejam? Beleza. Ótima pergunta. O primeiro ponto é que não tem... Eu gosto de ser muito preciso nas palavras que a gente usa. Eu acho que não existe como não criar expectativa, tá? Eu gosto de ser preciso nisso. Eu acho que existe como criar expectativas saudáveis e fazer com que as expectativas que tu tinha para aquele encontro não estraguem o encontro enquanto ele está acontecendo. E eu acho que, em essência, é um treino da tua presença. É um treino de ser capaz de estar no encontro 100%. Isso é complicado. É complicado, a gente cria expectativa. O problema é quando a expectativa que você criou, por ela ser frustrada, sei lá, no início do encontro, transforma aquilo tudo numa experiência meio... só quero ir pra casa, tá muito ruim. Ao mesmo tempo, quando você quebra a cara, é importante quebrar a cara, né? Pensa só. Quando você quebra a cara, é o mundo te dizendo que você não tá sabendo planejar direito. Ou, você não tá sabendo imaginar direito, ler direito aquela pessoa.
Talvez quando você saia com um boyzinho e parece que ele quer... Pra mim já é essa a palavra. Tu sai com um boyzinho e tu acha que ele quer um negócio sério. E aí, 3 encontros depois, tu descobre que não era nada sério. O que isso diz? Também diz da tua capacidade de ler a pessoa, né? Claro, o cara é um cafajeste, tudo bem. O que tu vai fazer? Também diz da tua capacidade. Então é importante se frustrar nesse ponto. Ao mesmo tempo, se a gente tá falando da experiência direta, assim, eu agora tendo um encontro, a coisa mais importante é treinar essa presença. Isso te torna uma pessoa muito interessante. Acho que a maioria das pessoas que são interessantes, na real, elas são interessadas. Elas olham pra ti e elas realmente querem te escutar. E quando tu treina a tua presença de estar aqui agora prestando atenção na pessoa, não é que não vai aparecer nenhum pensamento, sempre aparece. Mas apareceu esse pensamento, rapidamente eu volto pra pessoa. Eu acho muito válida a prática de meditação. E acaba sendo uma tecla muito batida, mas eu acho que é o melhor jeito de afiar a espada da presença, digamos assim. Fazer uma prática de parar e meditar. Mas dá pra treinar isso também no encontro. Veio uma imagem do encontro, meu Deus, tá dando errado. Volta. Não tenta se convencer de que, não, vai dar certo. Na verdade, calma, você tem que baixar o... Não entra num diálogo na tua cabeça, sai da tua cabeça. Volta pra cara da pessoa. Tô olhando pra cara da pessoa. Tô aqui. Nossa, a orelha é um pouco diferente desse lado. Presta atenção no que a pessoa tá falando. E esse treino de presença deve ajudar nessa parte da expectativa. Não sei se vai... Mas falar? última pergunta. O tempo já estourou, mas... Última pergunta. Lá no final, Lucas. Boa tarde, meu nome é Manuela. Boa tarde. Eu sou a típica escorpiana, né? Muito intensa em tudo. E eu tenho a tendência a intensificar tudo, todos os sentimentos, bons, positivos e negativos. Tá escutando? Eu não entendi, tu tem que fazer o que com sentimentos? Explicar? Eu sou típica escorpiana, intensa em tudo. E eu tenho a tendência a intensificar todos os meus sentimentos. Né? Tanto seja positivo como pro lado negativo. E eu somatizo muitas coisas. Quando algo de bom acontece, né, eu tenho a tendência a somatizar isso na minha vida. Mas quando algo negativo acontece, eu meio que remoo aquilo por ser muito intensa. Eu acho que quem é escorpiano sabe, o senso de justiça, algo que me incomoda. E aquilo meio que me traz coisas que não são saudáveis para a minha saúde. Como é que eu posso lidar com essa intensidade na minha vida? Porque eu estou intensa em tudo. E tem um lado positivo, mas também causa danos, né? Até nas minhas relações. De profissionais, afetivas. Como é que eu posso lidar com essa intensidade? Não somatizar tanto as coisas, para mim. Fica com o microfone. Sim. Tu disse, eu intensifico os sentimentos. Sim. Isso é uma coisa que voluntariamente tu faz. Eu estou agora intensificando. Como? Como tu intensifica? Por exemplo, eu acabei um casamento há 3 meses, tá? E aí, os sentimentos, por exemplo, de luto, por exemplo. Eu sofro luto de forma intensa. Mas também, quando eu saio dessa separação, que eu tomo a decisão, eu também sou muito intensa no processo de decisão. Mas tu é intensa porque tu sente uma parada intensa? É isso que tu quer dizer com intensa? Ou é porque tu faz coisas? Eu não estou sabendo explicar. Essa intensidade, por eu ser muito ansiosa, ela me causa danos emocionais. Porque é como se eu somatizasse os sentimentos e eu tenho a tendência a puxar muito para o lado negativo. E aí isso vai me causando certas angústias que não são saudáveis para mim, entendeu? E aí eu queria... Como é que eu posso lidar melhor com essa intensidade para que eu não puxe tanto para o lado negativo, para que eu tente ver, por exemplo, a perda, o luto das coisas de uma forma mais leve? Eu acho que talvez eu deixe um pouco mais claro. Tá. Eu acho que tem 2 coisas que tu pode estar querendo dizer, tá? E eu vou tentar abordar as 2. Quando as pessoas falam que elas são intensas... Eu entendo 2 coisas. Ou elas sentem
as emoções no corpo, tipo, com o volume mais alto, como se você aumentasse o volume, assim. Então, tipo, quando eu sinto tristeza, eu sinto muita tristeza. Quando eu sinto raiva, eu sinto muita raiva. Esse é um ponto. Ou elas estão querendo dizer que elas são impulsivas pra caramba. Não sou impulsiva, tipo... é o primeiro ponto. Legal. Você entendeu, Henrique? Você entendeu, não foi? Entendeu, Henrique? Espero que você tenha entendido, Eu sou Henrique. psicóloga também, Henrique. Mas, assim, a gente na prática é difícil, viu? Quando a gente vive. Desculpa. Não, adorei. Desculpa. O escorpião é um pouquinho, né? Tamo junto, amiga. Seguinte. Foi Tá, sem vamos querer. lá. Existe um processo, tá? Eu vou supor que tu é do tipo 1. Vamos lá. Sim, eu sou. Confirmado 100%. Eu sou bem consciente. É muito bom. Tá. Quando você intensifica... Tá, eu vou dar um... Vou explicar agora. Vamos imaginar um bicho, tá? O bicho não tem mente. Um bicho que não pensa, tá? Então é uma zebra, sei lá. Uma zebra. O leão tá correndo atrás da zebra. O que a zebra tá sentindo? Medo. Fácil. Ok. A zebra consegue fugir do leão. Passa 10 minutos e a zebra não tá mais sentindo medo. Por quê? Porque aquela emoção... Toda emoção gera uma ação, ou foi feita para facilitar uma ação, né? Então, a emoção de medo ajuda ela a fugir. Assim que ela foge, fisiologicamente não existe mais a emoção de medo. Simples. Como é que é o ser humano? O ser humano, ele brigou com o marido de manhã, sentiu raiva, ele sai daquele ambiente, ele entra no carro e ele lembra da briga e sente raiva. E no meio do trabalho ele lembra da briga e sente raiva de novo. E aí ele começa a pensar no famoso, né? Eu podia ter dito aquela coisa. Teria sido uma ótima virada, né? No banho, assim, pensando. Eu tinha que ter dito aquilo. Imagina a cara dele se eu tivesse falado aquilo. O que acontece? A situação não está presente. A zebra não consegue sentir medo se não tem um leão presente. A gente consegue. Porque a gente tem o poder de invocar o leão na nossa cabeça, a qualquer momento que a gente queira. O predador. Assim também como tem uma capacidade maravilhosa de planejar e pensar no futuro, que é o outro lado da maldição. O que pode estar acontecendo contigo, além de uma predisposição biológica de sentir as emoções mais forte, além disso, o que pode estar acontecendo é que sem perceber tu tá remoendo o problema. Então, existe uma postura que é assim, é uma postura de aceitação. É foda falar aceitação porque as pessoas acham que é resignação, é ser meio passivo. Mas é uma ideia de eu não vou lutar contra o que eu tô sentindo. Não significa que eu vou ser impulsivo e fazer o que me dá vontade. Óbvio que não é isso. Mas eu vou permitir sentir ansiedade até que eu não esteja sentindo mais. Eu vou me permitir sentir tristeza até que eu não esteja sentindo mais. O que pode estar acontecendo me vem a tristeza do luto e eu quero parar de sentir aquela tristeza, então eu entro num diálogo mental para tentar resolver aquilo. Que eu deveria ter feito aquela coisa com aquela pessoa. Putz, o que eu vou fazer sem aquela pessoa na minha vida? Putz, e as outras pessoas que dependiam dela? Você entra naquilo e isso amplifica a tristeza que te veio na hora. No caso de um luto, a minha sugestão assim que você sente que você honrou os seus compromissos com a pessoa e você sente que a memória dela está honrada e que você foi um bom guardador da memória dela, você tem que ter essa postura. Me veio uma imagem agora da pessoa. Me veio tristeza. Eu não vou deixar um pensamento virar 2, virar 3, virar 10, virar 100. Eu vou aceitar que o pensamento veio, que a tristeza veio, e que como uma onda, assim como ela vem, ela vai. Tudo que eu preciso fazer é não me envolver. E é complicado isso, porque a gente como ser humano é muito resolvedor de problema. É tipo, eu tenho um negócio, tem lixo na sala, eu vou lá e tiro o lixo porque eu tenho controle sobre o mundo externo, mas no mundo interno é mais complexo. Porque às vezes quanto mais você tenta, cortar a cabeça da hidra, eliminar um pensamento, surgem 2, 4, 8. Então nesse caso, o que pode estar acontecendo, o que acontece muito é que você está ruminando, remoendo no automático quando uma emoção aparece. Eu também recomendo o treino da meditação para isso e também se observar mais nessa postura. Obrigada.
Ok. Quem tá com fome, levanta a mão. Os taurinos, tudinho levantando a mão. O cuscuz não vai rolar agora, mas à noite eu prometo, mano. Ele Tá. tem que experimentar, não tem? Não é possível. Ok, Henrique, gratidão, mano. Valeu, cara. Muito obrigado por estar vindo aqui. Salva de palmas Obrigado, para gente. Henrique.